Pá, vamos começar. Eu estava a ver se chegava mais gente, não sei porque alguma coisa está a acontecer. As entradas, ele depois muda ali o HDMI. Para estarmos todos atrasados. Antes de mais, bem-vindos a todos vocês. Obrigado à Junta de Freguesia por nos ceder este espaço. Obrigado a estes senhores que se disponibilizaram a vir cá falar um pouco sobre a sua profissão, sobre a sua área, sobre o fotojornalismo de desporto. Para nós termos aqui quem vai um pouco, entre aspas, moderar a sessão entre os quatro vai ser o Rui Farinha. De qualquer maneira, que provavelmente vai começar por apresentar as pessoas que aqui estão presentes. De qualquer maneira, deixem-me dizer-vos que aqui o jogo está desequilibrado, porque, tirando eu, que de desporto sou mais espectador, digamos, e estes três senhores são mais de desporto com bola, do desporto tradicional, e, portanto, estão aqui em clara maioria. E o Paulo Aragão, que está à minha direita, à minha extrema direita, e que o Rui Farinha provavelmente depois vai falar sobre ele, digamos, é o homem dos esportes motorizados. É o homem do cheiro a gasolina e da borracha queimada, como ele costuma dizer. De maneira que vamos ter aqui dois setores que espero que vocês aproveitem. Deixem-me só dizer-vos muito brevemente uma coisa. E depois passo a bola a quem de direito, que de facto não sou eu. Eu posso começar por aqui. Eu hoje de manhã, por mero acaso, fui assistir a uma conferência, porque hoje é a primeira vez que se comemora o dia do cientista. E, portanto, houve uma conferência com pompa e circunstância, que trouxe o Presidente da Assembleia da República, vários ministros, o Presidente da República, etc. E, basicamente, a comunidade de cientistas nacionais, nas quais eu não me incluo, infelizmente. Gostaria, mas não me incluo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o diálogo que lá se travou, houve algumas coisas muito interessantes. Uma senhora que estava lá, era a única, penso eu, pelo menos que visualmente se conseguia perceber que não era portuguesa. Era uma senhora de cor, que vinha vestida com um traje regional do país dela, africano, que não sei qual é, sinceramente, e era a coordenadora no fundo, dos centros de investigação africanos, ou seja, das ligações que há entre elas. E ela fez provavelmente a intervenção mais leve de todas as outras, que tinham um conteúdo um bocadinho mais pesado, e ela simplificou muito bem algumas questões. E eu não consigo não vos deixar de trazer isto. Ela disse uma coisa com muita piada, disse muitas coisas com muita piada, mas uma das que ela disse foi esta, que as mulheres, em que ela se incluía, precisam dos homens para fazer bebés, que ainda não conseguem fazer sozinhos. E esta mensagem que ela usou muito ao longo do discurso é uma mensagem com muito poder. Significa o quê? Significa que realmente nós, digamos, precisamos todos uns dos outros. Não podemos pensar que só uma parte é que tem valor e a outra não tem. Nós temos aqui 4 profissionais que tratam o dia-a-dia do desporto, se calhar também com muita simplicidade. Para eles isto não tem segredos. Para vocês que estão desse lado, para a maioria de vocês, se calhar isso tem muitos segredos. Significa que vocês vão aprender com eles? Claro. Significa que eles vão aprender com vocês? Claro. Depende das perguntas que vocês lhes fizerem, das questões que vocês vão pôr. Não é? Lembrem-se, já agora, já que estamos em Frades, penso que foi o Virgílio Ferreira que disse em determinada altura que uma verdade é um erro que está à espera de vez. O que significa que as verdades são sempre questionáveis. Não é? Portanto, às vezes é uma pergunta inocente que nos vai fazer pensar, ou vos vai fazer pensar a eles, se a verdade que têm usado até aqui, se é assim tão verdade absoluta como isso. Porque, digamos, ou se é a altura de pensar que chegou a vez dela de realmente deixar de ser verdade. A partir daqui é convosco. Nós, na Modos de Ver, na MDV, que somos uma associação cultural sem fins lucrativos, tentamos, no fundo, unir esforços para, no fundo, ultrapassando as questões políticas, partidárias, sociais, pessoais, grupais,
digamos, conseguirmos fazer da fotografia uma zona de conhecimento, uma zona de fruição também, como é evidente entre todos nós temos que fruir, mas algo que possa ser evolutivo, porque se não for evolutivo não tem piada. Se vocês quiserem juntar a nós nesse projeto, estejam à vontade, é uma questão de falar connosco e entrarem para a nossa associação. Temos aí umas folhinhas que depois podem preencher. Dito isto, eu vou passar ao Rui Farinha, que tem aqui uma coisa muito bem já preparada para lançar o pontapé de saída, e vou-me calar. Boa tarde, obrigado a todos, obrigado ao Paulo e ao Luís e ao Laurindo por nos darem esta oportunidade. A ideia com que nós estruturamos a tertúlia é numa perspectiva de vos servir um martini com azeitona, e penso que todos vós eventualmente terão uma ideia, que tem alguns mitos sobre o fotojornalismo desportivo. Digamos desportivo porque eu pessoalmente considero que há especialistas em desporto, apesar de muitos dos nossos editores nos jornais hoje em dia acharem que não, põem-nos a fazer todo o tipo de serviços, mas a área do desporto, eu pessoalmente sempre senti isso, é uma área que requer alguma especialidade. Mas generalizando um pouco, queria que vocês, o que é que vocês têm sobre a ideia do que é o fotojornalismo desportivo? Quais são os mitos que vocês acham? Eu tenho aqui alguns, mas não queria servir-vos já. Quero que trinquem a azeitona do Martini primeiro. Olha que maravilha, ninguém tem mitos. Ninguém tem mitos. Que bom. Os fotojornalistas, e agora não importa se são de desporto ou não, são umas pessoas muito ansiosas. Eles chegam sempre muito cedo ao local dos eventos. Salvo erro, tu estiveste em Inglaterra, chegaram a estar 9 horas. No Mundial da Alemanha? Sim. No Mundial da Alemanha, para o Foste tu, o Simões? Eu e mais 5 ou 6 colegas de vários jornais e agências nacionais. Portanto, para um jogo que estava marcado para as 6 ou 6h30, não me recordo, com Portugal e Inglaterra, nós chegamos à porta do estádio às 8 da manhã. Para marcar lugar, basicamente. Mas acho que lhes deu um grande gozo que os ingleses, quando lá chegaram, era o Portugal e Inglaterra, não é? Era Portugal e Inglaterra. Os ingleses, quando chegaram ao guichê de abertura dos serviços da Cana, onde nós levantamos equipamento e onde fazemos o registro para marcar lugar no relevado, os ingleses chegaram à hora normal, pontualidade britânica, né? Chegaram lá a 1, e quando chegámos lá estavam 40 ou 50 malas de equipamento espalhadas a marcar lugar, e eles ficaram indignadíssimos. Perceberam logo como é que nós funcionamos, e ficaram um bocado indignados, mas pronto, tiveram que se habituar. Portanto, conclusão, são sempre ansiosos. É uma malta atramada. A raça do diabo, são territoriais. Marcam espaço em qualquer lugar onde eles chegam. E vocês já vão ver porquê. São uns tipos muito afixos. Passam a vida a ouvir música. Não é música, para não? Depois te explico. Sim, posso explicar. Eu acho que é uma mais-valia quando estamos a fotografar um jogo de futebol, dependendo também da importância do jogo de futebol, mas pode ser muito importante, por exemplo, estar a ouvir o relato enquanto fotografamos. E isto porquê? Porque pode haver um determinado pormenor que aconteça que nos escape, ou podemos estar eventualmente a apontar para outro sítio, e estando a ouvir o relato, e normalmente os profissionais da rádio têm mais do que uma pessoa no terreno, portanto há mais olhos a ver do que os nossos, e podemos assim ter uma ajuda preciosa e conseguir captar um momento para o qual não estávamos propriamente, para onde não estávamos a apontar, digamos. Mas isto nem todos. Por exemplo, tu, Paulo, costumas pôr os fones? Paulo Duarte? Não. Pois, nem todos. Agora, vocês reparem, quem nunca olhou por uma 400 sabe que só tem uma visão muito redutora, só vê 4 graus. Eu, por exemplo, com 300 consigo ver 6 graus. Já são mais 2 grauzinhos. São os tipos espetaculares. Eles disparam com as 2 mãos e alguns com o pé. Não sabia?
Paulo é que é especialista nisso. Exatamente. O Paulo é mais baterista com o pé. Há uns que a disparam com as duas mãos. Já vamos ver porquê. São hiperativos como o caraças. Disparam que safado. E quando chega o intervalo, então é que eles se estressam mesmo. Mas às vezes ao fim de 5 minutos. Qual foi a... Depende das situações, depende da hora que aconteça o jogo, depende para que clientes é que estejamos a trabalhar. Por exemplo, eu, a maior parte das vezes, trabalho para abastecer jornais diários. Portanto, o meu stress e os meus deadlines são diferentes, por exemplo, do Paulo, que trabalha para uma agência e que tem que ter, provavelmente ao fim de 5, 10, 15 minutos, dependendo da importância do jogo, tem que ter fotos na linha, já cortadas e editadas, prontas a utilizar pelos clientes. Se tiver o Zenit a jogar no Porto, não se esqueçam que já, quando o jogo começa é meia-noite na Rússia e eles têm que fechar a edição pelo menos com uma fotografia. Qual foi a mais rápida que te lembras de enviar, Paulo Duarte? Quer dizer, as mais rápidas agora atualmente já não se usa, quando é meio preciso de rapidez, já não somos nós a editar. Vai direto. Há de haver algum editor que está na ponta da linha a receber as nossas fotografias precisamente para poder editar rapidamente. Até porque agora já se utilizam aqueles dispositivos do WTF. Sim, exatamente. Que permite... Mas só nos serviços, nos jogos importantes e nos serviços importantes. Sim. Senão obriga sempre a estar alguém a trabalhar em algum sítio, não é? Portanto, a receber a imagem e depois... E a escolher e editar. Exatamente. Não é só receber, é receber... Nós quando enviamos temos que fazer todo o tratamento da imagem, identificação, legendagem. Exatamente. Que é um grande stress, não é? A legendagem... É a parte mais São duas coisas diferentes. Uma coisa é fotografar, meter no computador, editar e quando se envia já está pronta para ser usada. Exatamente. Outra coisa é enviar as coisas em bruto, mas há de haver uma segunda parte, não é? Alguém que está a receber e que está incumbido de receber e de editar. E Deixa-me só meter a imagem na tua fogueira, porque no mundo do desporto automóvel acontece o mesmo, com duas vertentes diferentes. Uma, ou vão para edições de revista, de jornal, e aí há sempre um tempo grande para poder fazer o trabalho, 1 hora, 2 horas depois, mas com a pressa que hoje em dia, quando os trabalhos são feitos para os online, essencialmente para alguns sites ou para algumas entidades de comunicação social que querem a revista na hora, porque eles têm os tempos, quando os carros, por exemplo os de rally, passam o final das classificativas, ou fecham o turno da manhã de um grupo de classificativas. Nomeadamente, estamos sempre a pedir as fotografias daqueles carros. Portanto, temos que ter uma pressa muito grande em editar, enviar, para eles, quando publicam a notícia, já terem a fotografia. É o mesmo público. Portanto, concordas comigo? Somos muito hiperativos. Não existe tanto a sorte no desporto automóvel de termos alguém por trás a editar e a tratar. Mas também só as agências internacionais é que têm, têm esse privilégio. Nem a Lusa, que eu saiba, eu quando faço o serviço para a Lusa, o grande stress é que as coisas têm que ir todas, os EXIF, que não sei se vocês usam ou não, mas tem muita importância para quem recebe a fotografia. Se estivermos a falar de um jogo grande, imaginemos um Porto Benfica, em que se enviam, só um Porto Benfica, sou capaz de enviar uma centena de fotos, por exemplo. Sim. Se as agências também enviarem, e se o jogo tiver acontecido às 9 da noite e acabar às 11, imaginemos, se puder já pede o editor abre o computador, abre as pastas que nós enviamos, abre os sites das agências e é capaz de ter 400 fotos para escolher. Pois. Isso é muito complicado para naquele espaço de tempo conseguir fechar 8 ou 10 páginas do jornal com aquela escolha toda. Portanto, tem que se mandar devidamente identificado para ele chegar lá e escrever o nome de um determinado jogador e aparecer só esse jogador. Deixa-me só fazer uma questão. Eu percebo, ou pelo menos tenho essa ideia, que no mundo do desporto motorizado vocês trabalham muito em equipa. E que vocês aqui trabalham mais isoladamente, tirando essa parte do editor, não é? Sim. Ele não. Ele é mais... Ele tem... o back-office é para ele... Depende muito dos eventos e dos orçamentos.
Mas tu tens back-office, não é? Mas em termos de Depende, não, depende muito dos eventos e dos orçamentos, e as coisas têm mudado ao longo dos tempos. Por exemplo, cada vez mais há menos fotógrafos e há mais editores. E mais editores, não é? Sim. Mas no vosso caso continua a ter No uma equipa de vosso caso, fotógrafos, não é? funciona melhor, havendo essa hipótese, funciona sempre melhor, porque, e voltar, se for num circuito, se for uma prova no autódromo, é mais fácil, porque só no final da corrida, ou do dia de corridas, é que o trabalho estará pronto para estar disponibilizado para os órgãos de comunicação social. Quando tens o caso dos ralis, se quem for, por exemplo, a Luílhas, não consegue ir a Montinho, não consegue ir a Faf, são 3 sítios distintos, em que tem que haver pessoas distintas para estarem num lado, noutro e noutro, e que há dias em que não se justifica estarem 3 pessoas em 3 troços, e aí elas sim agrupam-se, e às vezes até do mesmo ponto de fotografia, mas de diferentes ângulos, conseguem estar 2 pessoas a fazer a mesma fotografia. Essa é uma dica boa, porque vem a seguir vem a localização. E depois são uns tipos visionários, portanto, esta é a parte que eu tenho o privilégio de vos deixar a seguir, com as imagens deles, que muitas das vezes, e isso, eu não tenho muita experiência em fotojornalismo desportivo, já fiz algum, mas quando estou ao lado deles, muitas das vezes já fostes, porque eles sabem que aquele jogador que vem a correr lá do fundo da sala tem uma maneira especial de entrar, e vai entrar com um determinado carrinho, que se a gente não se apercebe, perde a imagem, e eles conseguem. Porquê que é importante a localização, e porquê que eles chegam 2 a 3 horas antes, ou no teu caso 9 horas antes? Quando forem a um estádio, e isto aqui, esta apresentação está só focada em futebol, depois a seguir ele fala também sobre a localização do automobilismo, mas uma coisa que eu aprendi é que o sítio onde se põe o banquinho, portanto 2 horas ou 3 antes, vai ser muito importante, mas também é um pouco o fator sorte. Nós nem sempre sabemos, depende muito. Os grandes clientes conseguem ter 2 fotógrafos, ou 3 ou 4 credenciados, tem um a cada canto, mas quando se é sozinho, nunca se sabe se é daquele lado, no sítio onde nós estamos assentados. Quando eu estiver a errar, vocês deem-me na cabeça. Porque nem sempre, depois de lá estarmos sentadinhos e estarmos todos uns ao lado dos outros, nem sempre as coisas correm da melhor maneira. Por exemplo, pode acontecer um golo ser comemorado e apanhar com a baliza à frente, que é uma grande seca, andamos ali ao tio com o autofocus, não é? Por isso é que as lentes, as objetivas profissionais, têm aquele tranca-focos, que é para ela não perder o foco na rede, mas pode acontecer uma situação dessas. Esta fotografia não tinha valor nenhum, quem teve noutra localização as coisas correram muito melhor. Esta fotografia, por exemplo, esteticamente não tem nada, sabe-se que é o golo, sabe-se que eles estão a comemorar o golo, mas azar, o Rui Farinha estava sentado no sítio errado. Isto porquê? Se vocês têm alguma ideia, aquela parte, a laranja, normalmente este é o canto que vocês preferem, não é? Portanto, sim, habitualmente, quanto mais encostado estivermos à bandeirola, se tivermos com 400 mm, conseguimos cobrir aquela área que está ali a laranja, basicamente, embora na maior parte dos jogos nós trabalhamos com 2 corpos, não é? Sim, exatamente. Num com uma de 400 mm para fazer os lances de ação e festejos, basicamente da área para a frente, e depois com um segundo corpo com uma 70-200, normalmente, para cobrir os lances mais próximos da área, os golos, festejos e eventuais. Quando eles viram para o nosso lado. Quando se viram para o nosso lado, sim. Que é sempre bom para este lado esquerdo tem a vantagem de também podermos apanhar os treinadores. Normalmente é no canto. Mas há quem faça do outro lado. E lá fora, que não é costume cá, costumam estar também nas laterais, não nos cantos, é assim, Paulo. Sim. Portanto, lá da fronteira adiante, permitem estar em termos a laterais. A localização para ti também? É fundamental. Temos que chegar
se calhar não às 9 horas ou 8 horas antes, mas temos que chegar 2, 3 horas antes, essencialmente porque nos ralis acontece uma coisa que temos que caminhar muito, porque os carros, o meio que nós levarmos tem que ficar longe, temos que caminhar sempre meia hora, 1 hora para chegar ao sítio, e não somos únicos, vai estar lá imensa gente e todas essas pessoas vão querer o melhor lugar. Também temos que escolher, segundo a nossa perspectiva, o melhor lugar para nós, para fazermos o melhor boneco. É fundamental chegar quanto antes. Isso, sem Na Fórmula 1? Na Fórmula 1 há uma regra de sorteio, e no MotoGP também, até que nem sempre funciona. Não sei se vocês sabiam, nem sempre a gente escolhe o lugar. Depende, se forem os fotógrafos permanentes dos campeonatos do mundo, são voláteis, eles circulam por toda a área. Quando são os outros fotógrafos que eles entendem, que a organização, que a FIA entende que não tenham o mesmo valor, eles atribuem-lhes locais e só os deixam fotografar em determinados locais. Imaginemos que ia meter a Fórmula 1 de regresso aqui a Portugal, provavelmente alguns fotógrafos só teriam acesso a 4 ou 5 pontos, tendo o autódromo de Portimão ou de Estoril 12 ou 14 pontos de fotografia. Isso acontece com regularidade. Nas provas do Campeonato do Mundo de Ralis já não acontece. Todos podem ir para os mesmos sítios. A única coisa que diferencia os fotógrafos permanentes dos outros é a cor do colete, nada mais. Bom, vamos então agora à outra parte da hiperatividade e da tecnologia, porque é que eles são bateristas. Aquela foto à esquerda sou eu, por exemplo, estou a ajudar o camarada António Simões, que é a colocação da câmara. Nem todos fazem. Estas câmaras às vezes apanham com grandes boladas e vão de vela. Que eu saiba, o Paulo Calado ficou sem uma, não foi? Tu já ficaste sem alguma? Não, nunca. A professora. E tu, Paulo? Já ficaste sem... Sem a câmara não, mas sem os transmissores, sim. Exatamente. Nos automóveis ficam geralmente sem funcionar. Levam com umas pedritas, mas o pó é tanto que geralmente elas depois deixam de focar um bocadinho. Há aqui um fator que eu pensei que seria curioso para vós a partilhar. Há vários sistemas, portanto, há pessoal que usa com o Pocket, portanto, com o transmissor e as 3000 que faz com a tela objetiva, faz com a grande angular que está atrás da baliza. E depois seleciona uma quando as coisas correm bem. Há outro pessoal que funciona com a segunda mão, eu já vos mostro, e no caso o Paulo Duarte funcionas com os off-road. Usas o pé. Sim, às vezes normalmente usava o pé, sim. Mas não disparas sempre. Não, só por isso mesmo. Exatamente, pois, exatamente, que a seleciona logo. Posso usar as outras lentes e não precisar disparar, ou ao contrário, posso não usar as outras e precisar disparar. Exatamente. Este é o tal, que quem não quer usar a transmissão, portanto, por Wi-Fi, ultimamente tem havido problemas. A FIFA tem chateado? Não, Veludo, como tom? No caso dos grandes eventos, e o Paulo se calhar poderá falar melhor do que eu nesse aspecto, costuma haver um briefing prévio antes do jogo, para a atribuição de canais, de maneira a que ninguém esteja a disparar as máquinas de outras pessoas, nem vice-versa. Mas o mais simples e mais fiável é sempre usar os cabos. Sim, é porque há sítios em que o sinal é pura e simplesmente bloqueado, não é? Por causa da segurança. Pronto. Portanto, é cabo. É cabo. Ponto. E aí já não há problemas de interferências. Tem que passar o cabo desde um ponto ao outro e pronto. E já não. Mas não quero explicar isso um bocadinho melhor. Digamos, vocês estão com uma máquina com vocês e quantas máquinas metem no campo? Não, uma. Uma só, remotamente, atrás da baliza? Uma, sim. Atrás da baliza. Sim. Normalmente as pessoas disparam o teu disparador em cima de uma das câmaras e quando estão a fazer normalmente as ações para a baliza está a disparar ao mesmo tempo por sinal ou por cabo para que está como remote. Eu por acaso às vezes que usava com um pedal normal não, mas um pedal de guitarra que serve de dar o sinal e disparava só quando queria. Sim.
Se deixasse o pé, Implica sempre alguma coordenação. se deixasse o pé, ele está sempre a disparar. É o tal Quando tirar, baterismo para que ele está a falar. tem vantagens e desvantagens, sim. E disparava quando queria, não é? Às vezes também falhava, não é? Às vezes podia falhar, mas... Nesta fotografia aqui era uma invenção que o Zé Manuel Ribeiro trazia, que é o mesmo pedal que o Paulo usa, com o pé, mas ele queria usar Uma versão com a mão. manual. Exatamente. Acho que depois o Simões começou a usar também. Há um sistema que são umas fitas em velcro que se põe à volta da lente e tem um botão. Junto com o botão do bloqueio de fogo, podes colocar. Posso programar. Bloquear com este e disparar com este. Esta questão do bloqueio de foco, depois há aí mais exemplos, se as coisas derem para vos mostrar ou não, mas é importante que vocês também tenham a noção, quando virem uma objetiva daquelas mais profissionais e virem 4 botõezinhos à volta, a Nikon agora já fez isso para a 70-200 também, mas normalmente para as teleobjetivas fixas é exatamente para isso. Mas ela tem várias funções, ela pode estar programada num determinado ponto de foco, pode estar nesse. Sim, pode ser que dá para personalizar consoante uma pessoa preferia. Eu normalmente uso para bloquear o autofocos. Ou para alternar entre one shot e foco contínuo. Exatamente. Porque pode haver situações em que se justifica fazer isso, é por uma questão de precisão de foco. Por exemplo, se está a seguir um determinado jogador em movimento, está em foco contínuo, de repente quer fotografar só o treinador que está parado, justifica-se mais usar one shot, portanto aí alterno de foco contínuo para one shot e depois tiro o dedo, volta outra vez a fotografar em modo contínuo. Esta questão da importância da focagem, como qualquer um de nós que somos fotógrafos, não é? Portanto, os fotógrafos, costuma-se dizer, são os que fazem fotografias focadas e desfocadas, e às vezes também a gente quer propositadamente utilizar o desfoque. Foi uma questão que nós não quisemos abordar muito aqui, e eu partilhei isso com o Lourinho, mas estamos perfeitamente abertos. Depois no final, se vocês quiserem, existem manuais. Isto porquê? Normalmente só os equipamentos profissionais é que têm sistemas de focagem mais evoluídos, como os chamados limitador de foco, por exemplo, para quando elas perdem o foco não irem ao fundo do campo e voltar atrás. Sistemas de foco, portanto, muito rápidos, sistemas de foco 3D, sistemas de bloqueio de foco. Mas foi nossa opção deliberada, dado que, se vocês quiserem saber, portanto, isto depois até podemos pôr no site da Tertúlia, portanto, na página, lá os manuais, mas as máquinas abaixo das linhas 1 não trazem esses equipamentos. Portanto, estar-vos a falar em foco 3D, no caso da Nikon que eu conheço, a Canon também tem, não é? O servo... A Canon tem, eu sou o foco do meio. Portanto, pois, exatamente. Que ele tem 50 e tal pontos. Por esclarecimento, e agora que vocês me vão corrigir, só para terminarmos esta parte da tecnologia e do foco, eu uso 21 pontos, portanto não é preciso usar os 54 pontos ou os 190 pontos. Paulo, usas... Sim, acho que é o mesmo. Usas 21 pontos? Usas 21? Não. 9? Em desporto, só uso do meio. Só uso do meio o mais pequeno possível. Exatamente. E tu? Eu uso 9. Pronto. E usam... Então, se a máquina tem 54, porque é que vocês usam menos? São mais eficazes, são mais rápidos. Exatamente por isso. Quanto mais pequenino, portanto, tornamos o foco, mais lento ele fica. Aparece estranho, não é? Agora a Sony... Eu, no meu caso, uso o foco mais pequeno possível porque, vamos lá ver uma coisa, se eu estou a fotografar um jogo de futebol, se há uma confusão, 3 gajos que se pegam à porrada do outro lado, não é? E eu tenho gajos à frente, se eu vou usar um sistema de foco que não seja um ponto contínuo, eu corro o risco do foco me agarrar no primeiro plano e não conseguir focar no que está atrás. Enquanto que se usar um ponto de foco muito pequenino, eu consigo furar entre 2 pessoas que estão juntinhas e focar o que está atrás. Deixa-me dar a golada no... Diz. Estavas a falar de ser o ponto de foco mais pequenino, o foco é mais lento. Estavas a dizer isso segundo eu. Não, usa os mais pontos usares. Ele disse ao contrário, quanto mais pontos usares... Ele enganou-se, disse ao contrário. Quanto mais pontos usar, mais lenta é a focagem. Sim. Pronto, ok. Mas então porquê é que as máquinas hoje têm cada vez mais pontos de focagem? Há alguma vantagem nisso? É só para vender? É marketing?
Provavelmente com 21 pontos, ou até com os 9 pontos. Há quem use 9 pontos, mas normalmente tu usas 9. Por exemplo, o Paulo Aragão usa 9, eu uso 21, o Paulo Duarte usa 21. Ele só usa 1. E ele só usa 1. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de futebol. Estamos a falar de futebol. Porque quantos mais usares, mais complicas o sistema de autofocos da máquina. Diz. Em relação também ao equipamento, o modo de disparo, costuma usar a prioridade da abertura ou manual? Qual é o mais comum? Manual, sempre possível. Sempre tudo manual. Sempre possível. Na minha área é sempre tudo manual. Geralmente, apesar de ser automóveis, nunca dou prioridade nem à velocidade nem à abertura. Sempre manual a 100%. Mas há colegas que utilizam prioridade à abertura, mas eu prefiro sempre Quando 100% quando manual. muito numa situação limite, um ISO automático. Sim. Hoje em dia as iluminações dos estádios, dos principais estádios, são muito boas. E são, antigamente os 4 postes faziam muita sombra, mas atenção, se tiveres um jogo à tarde com sol e sombra, esquece qualquer automatismo, que aquilo é um drama. Inclusive toda a gente sabe, muitas boas fotografias, e um gajo vê-se à rasca, portanto é uma diferença tão grande. Não, aí é que já tem que se ter mais cuidado, até às vezes com o próprio sistema de medição, porque Sim. chega a haver situações em que tens que estar a fazer uma medição quase pontual ou ponderada ao centro e tens que estar a dar compensação porque a camisola onde ele está a apanhar é branca e se calhar tens que abrir mais um ponto. E pronto, aí há 2 opções, ou se colocam a máquina com os valores em manual, sei lá, 2000 de velocidade, 4 de abertura, 2,8 de abertura que seja, isso coloca o ISO em automático, ou então opta-se por colocar numa das prioridades, ou da abertura de velocidade. Normalmente, se tiver que trabalhar com alguma prioridade, trabalha com prioridade de abertura, e depois jogando com as compensações que forem necessárias, mas é muito mais confuso. Mais vale Tu ainda eu queria só dar o último gol no Martini, que é para depois pedir. Mas em relação a essa questão de ter de trabalhar à tarde, muitas vezes o que eu faço é fazer 2 ou 3 leituras e saber quando as coisas estão ao sol, uma leitura, quanto é que é? Quanto é que rola para um lado, rola para o outro. Quando é à sombra é uma leitura, quando é intermédia é outra leitura e fixa as 3 leituras. Era uma coisa que as máquinas já deviam ter, era um sistema de fixar 2 posições manuais. O Miranda é que se reformou, senão. Exatamente, o senhor já tinha. Mas pronto, vocês também não levem mal estar a. Esta questão esta questão das técnicas, de quantos pontos, como é que se grava isso, é tudo muito pessoal, ou seja, interessa afinar o seu exatamente, o seu workflow e conseguir as melhores imagens. Interessa afinar, porque podem estar 2 colegas a trabalhar e trabalham de maneiras completamente diferentes. Aqui só para fechar a tecnologia, como há um bocadinho falaram aí nos remotos. Não, isso é uma coisa muito rápida. Eu gostava de perguntar, desculpa, eu não fiz os nomes. Paulo Duarte, Luís Vieira e Paulo Aragão. Escolher o ISO automático e escolher a prioridade da abertura, há alguma diferença entre eles? Não são ambos automatismos? É um automatismo. A única questão é que o que vai acontecer com o ISO automático é que nós mantemos inalterados o valor da velocidade da abertura, só vamos ter a mais ou menos grande. Sim, basicamente é isso, mas os valores, pronto, se eu quiser trabalhar com um pouco proporcionado de carga, meto aquilo a 2,8 está sempre buscado. É importante, percebo, obrigado. Outra questão. Só para cá, no desporto é importante. Sim. Nós definirmos a profundidade de canto e a velocidade que queremos. E não ser ao sol ou ser à sombra, o resultado sempre ser o mesmo. Isso é que o Luís estava a falar na questão de... Trabalhar com prioridade à abertura num jogo desses de sol e sombra pode ser arriscado. Pode ser arriscado. Porque uma pessoa arrisca-se, por exemplo, quando aponta para a sombra, e se estiver, por exemplo, com um ISO baixo, a velocidade de obturação baixar, sei lá, para os 400 e já ficar uma foto tremida. Ou menos, dependendo da escuridão, digamos. Diz agora tu, Paulo, e depois ia só fechar ali a tecnologia. Eventualmente algumas pessoas aqui poderão querer comprar os remotos para as máquinas. Um dos grandes problemas que acontece hoje em dia é que a maior parte dos comandos remotos das máquinas funcionam todos nas frequências dos hotspots, dos Wi-Fi, em 2.4 ou em 5 GB.
se comprarem, tentem comprar sempre fora dessas frequências, porque eles existem, estão aí no mercado de algumas marcas, mas que não funcionem dentro dessa gama, porque nessa gama quase sempre são perturbados. Bom, depois a outra coisa é que disparam muitas fotografias. Só mesmo para acabar, em relação ao formato, que quase sempre presumo que o formato fotográfico em RAW, mas quando é para enviar muito rápido para um jornal, há quem envie já diretamente ou já há quem faça, já no Picture Style, pré-tratado na câmara, já em JPEG, como é que costumam? Eu em futebol não trabalho em RAW, só trabalho em SPEG. Trabalhas em RAW? Trabalho só em JPEG. Só em JPEG. Eu depois explico no fim a fórmula de compressão do RAW para o JPEG. Isto é, o 1 e o 0, se tu conseguires o JPEG perfeito, que seja 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, tanto faz, isto é o que o RAW tem, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E se conseguires o JPEG perfeito, a compressão não altera rigorosamente nada. Se nem que tivéssemos os melhores computadores e as máquinas mais rápidas, editar um Porto depois, pode ficar depois? Era impensável. O problema do JPEG não é só um problema de compressão. O problema do JPEG, o JPEG, como vocês sabem, digamos, a nossa câmera tem processadores de imagem e os processadores de imagem atuam na fotografia. No RAW, a maior parte dos parâmetros do processamento de imagem não atuam, portanto, são mais as partes mecânicas que atuam. Portanto, há uma diferença substancial em tirarem RAW e JPEG. Simplesmente, este tipo de profissionais, que precisam de fotografias muito rápidas, o que eles fazem, digamos, é ter a máquina pré-programada para uma configuração que lhes é agradável, digamos que gostam, se quiserem, e essa customização depois que entregam normalmente como produto final. Só isso é que a questão de quando se fotografa, se está a fotografar em RAW, a máquina não tem tempo para processar as imagens. Portanto, elas têm que estar em JPEG. Às vezes até se reduz os JPEGs, porque os JPEGs hoje já são muito grandes. Para alguns serviços já tem que se reduzir para a fotografia, não no máximo de JPEG, mas a meio ou 2/3, porque senão a máquina não tem tempo para processar e as ações acontecem e a máquina não pode estar à espera, nós não podemos estar à espera. Portanto, esta questão é sempre, a fotografia é sempre um compromisso. É sempre um compromisso, ou seja, o Luís, quando vai fazer um trabalho de futebol à noite para o jornal de um jogo às 9 da noite, vai trabalhar de uma maneira. Mas quando vai fazer um retrato para o magazine às 9 da manhã do domingo, vai trabalhar de outra maneira. Portanto, a fotografia é uma balança, é um compromisso. O que funciona à noite para um cliente já não funciona no dia seguinte em estúdio para outro cliente. Não é? Portanto, é essa questão, é sempre a questão dos compromissos. Não é? Agora ainda tínhamos aquela questão porque é que se dispara grande quantidade. Tem aqui um exemplo, estes exemplos são meus, que eu trouxe, portanto, isto é uma sequência de uma determinada jogada e tem que se disparar mais. Estas não contam para nada, portanto não têm valor nenhum. A que saiu foi esta. Portanto, a que foi para ser editada foi esta. Neste caso, este foi o gol do ano a 2009. Mas só para vocês terem uma ideia, não é, havia um senhor que era o Jacques-Henri Lartigue, que em 1908 tirava a tampa da máquina, a da câmara, e conseguia congelar o movimento. Hoje, o Henri Cartier-Bresson costumava dizer que o menos importante é o equipamento. Eu acho que no desporto, esta rapidez de captação, portanto, ter esta possibilidade para depois chegar a esta imagem é uma grande vantagem. Pronto, e agora para concluir, portanto, o Martini era aquele fator porque é que eles, quando os outros relaxam, estão eles muito estressados, tu não tanto, não é? Depende, às vezes. Depende. Às vezes tem aqui algum exemplo, o Paulo ali apareceste 2 vezes mas, agora tens mais cabelo, pá. Estás a ver? Outra coisa que merecia ser estudada é esta relação entre esta profissão e a queda de cabelo. Exatamente. Nenhum tem cabelo. A fotografia do canto inferior direito é um jogo relaxado. Portanto, ele ainda está no meio do jogo, o Simões, mas é um jogo mais tranquilo. Do canto inferior esquerdo é um jogo de grande stress, portanto é um jogo da Champions. O que é que
Porquê que é tão estressante? Aqui ninguém fala, ninguém abre o bico. Quem não tem que transmitir, o melhor é sair daqui, porque eles aqui ficam... Normalmente só se fala para perguntar, sabes quem é este gajo? Exatamente. Andam conhecendo o jogador. Paulo, o que é que queres dizer sobre isto? Não, aqui a questão é que... Eu já terminei a apresentação. Aqui a questão é que as pessoas estão ali a trabalhar, isto é enviado porque as fotografias têm que chegar durante o jogo e poucos minutos depois do jogo, não é? Porque também a parte das pessoas que também trabalham com os jornais, não é? Os jornais têm uma margem de tempo um bocadinho maior, não é? Sim. Só das agências é sempre mais tarde. As agências é stress. A questão das agências é que, por um lado, tem que servir os seus clientes, não é? Porque há clientes que só recebem uma agência, mas há clientes que recebem 2 ou 3 agências, não é? E recebendo 2 ou 3 agências têm oportunidades de Se a Associated Press não puser lá, a Reuters já pôs. Pronto, hoje em dia já não é bem assim por causa das questões económicas, as pessoas já cada vez mais só assinam uma agenda. Deixam de assinar 2 ou 3, já só assinam uma, não é? Porque os serviços são muito equivalentes. A questão do tempo é esse, quer dizer, hoje em dia também com as plataformas e com as internets, já há publicações que vão usar uma ou duas no papel, mas que no online já estão a usar as coisas ao minuto, não é? Dentro do razoável, não é? Ao minuto, porque também há um redator que já está a escrever o jogo ao minuto, ou então já estão a fazer galerias para o online, não é? Portanto, hoje em dia as pessoas já não estão a trabalhar só para o papel, no papel pode ser só uma imagem, se calhar, não é? Mas para o online, se calhar, sem a meia parte. Até as televisões abastecemos de vez em quando. Pois, exatamente. No teu caso? Não há só há esse stress para os sites de alguns órgãos de comunicação social que precisem da fotografia no final do período da manhã ou do período da tarde, a não ser que haja uma tragédia ou uma coisa muito fora do comum e que precisem de uma fotografia dessa ordem. Tirando isso, geralmente para o papel, como estávamos a falar, pode ser sempre no fim do dia. Aqui sendo não, para... Só tem 2 pastas, não são as 2. Para o online, isso é mais rápido. Os online consomem o tempo. Sim, não. Então é para passar ali. Sim. Ok. E pronto, espero que tenham gostado do Martini. Como é que vais passar? Agora deixo... Sim, está bem. Queres tu começar? Não. Ou queres tu? O Luís tem pressa para não. Só tens o serviço às 10? Então quem é que começa? Futebol. Então, começas tu. Passa para aqui. A ideia é só mostrar-vos um bocadinho. Se houver tempo, eu também trouxe algumas. Eu vou só falar de algumas coisas que eu considero importantes nesta área. Portanto, agora é os visionários, era a última linha. Começava pela primeira parte, que são fotografias. Abre ali mesmo. Pronto. Enfim. Pronto. Isto é uma seleção de fotografias onde. Deixa-me só. Como é que eu passo para a frente? Não marcaste todas, espera aí. Desculpa. Okay. Marcaste todas. Fecha. Ctrl A. Ou não consegues funcionar sem essa luz, pois não. Agora aqui. Sim. Este rato é que não está a ajudar. Pronto. Isto é uma seleção variada de vários momentos, onde aqui o denominador comum é ou a ação, pura e dura, ou então a emoção, que é uma coisa que é algo muito importante em desporto. Esta foi a bola que não defendemos e devíamos ter defendido, Mundial da Alemanha, e que nos eliminou. Festejos. Esta imagem que aqui está, quando falamos há pouco daquele tempo de espera das 9 horas, esta foto é um bocado resultado desse tempo de espera, porque nesse jogo, tendo chegado mais cedo, consegui marcar um bom lugar, consegui ficar mesmo junto à bandeirola e consegui que, por sorte, não é? Mas este momento do festejo do Maniche com o Figo acontece precisamente à minha frente, precisamente no lugar que eu tinha marcado. Pronto, há aqui
uma parte de sorte muito importante, mas O Luís aqui esqueceu-se uma coisa, que o Luís aqui não estava com 2 máquinas, estava com 3 máquinas. estava com 3 máquinas. É verdade. A quantidade também ajuda. Estava com 3, mas havia gente com mais do que eu. Não é? Com 2 máquinas Não fazia isto. tinha que ter uma terceira máquina com uma grande angular. Uma grande angular, exatamente. Normalmente é uma tela fixa, uma 70-200 E uma grande angular. e uma grande angular. E há quem a isso ainda junta remotos, mas isso já são muitos instrumentos. Isto é um pormenor de sol de praia. Temos aqui o Fábio Coentrão também. Handball, que é um desporto também bastante exigente em termos sobretudo porque são movimentos muito inesperados. Cá está a parte da emoção. É muito importante, muitas vezes, durante um jogo de futebol, estar atento a situações onde a ação não acontece. Por exemplo, esta foto foi tirada no momento em que o jogo estava interrompido, em que o Quaresma tinha levado uma pancada, estava caído, e a bola foi devolvida para um apanha-bolas e ele apanhou-a. Portanto, convém estar atento, mesmo quando não há ação propriamente dita. Isto é uma situação completamente diferente, que também envolve fotografia desportiva, embora já seja mais algo de informação geral, porque é um caso relativo ao pitourado em que um arguido não queria ser fotografado, e pronto, mas também é importante sermos rápidos e conseguirmos prever um bocadinho a situação. Não sei se trouxeste a do Ferreira. Sim, tenho aqui também. Essa é a tal importância do rádio. Eu aprendi muito com o Luís em relação a estar a ouvir o rádio. E ele vai explicar porquê. Isto, pronto, temos que trabalhar muitas vezes nestas situações. A chuva tem esta dualidade. Por um lado, pronto, dá-nos cabo do equipamento, dá-nos cabo da saúde, mas por outro lado permite fazer imagens fantásticas. Esta é uma foto banal, mas que ilustra uma coisa que é muito importante, que é sempre possível no mesmo fotograma apanhar o desalento de uma equipa e a alegria da outra equipa. Se conseguirmos aí se juntar ao público também, tanto melhor. Cá está mais uma com alguma chuva. A chuva tem uma coisa, eu também tinha trazido uma de chuva. Às vezes o foco agarra na pinga. Sim. Eu normalmente quando chove muito reduzo a velocidade do foco um bocadinho, precisamente para contrariar essa situação. Por exemplo, cá está uma situação em que temos sombra e sol. E isto é muito ingrato aqui. Basta se ele tivesse fechado um bocadinho mais atrás, mas pronto, com os tais ISOs automáticos consegue-se recuperar uma foto deste género. Isto é só para vos dar o exemplo de... Este é um festejo feito com 400mm num campo que é relativamente apertado, porque os campos de futebol não têm todos a mesma medida. Há uns campos um bocadinho mais estreitos. Por exemplo, isto é uma foto feita com 400mm mesmo à entrada da área, só para terem uma noção do que é que uma 400mm apanha. E esta é uma foto feita a 85mm. É a mesma sequência, portanto, primeiro, isto felizmente o golo aconteceu ao segundo poste, portanto, estavas bem sentado? Estava bem sentado e estava suficientemente afastado, e depois eles aproximaram-se, e aí esta, por exemplo, já é feita com 85. Pronto. Deixa-me cá ver então. Ter a bola na fotografia. Nem sempre, mas ajuda bastante. Agora, é assim, eu só meto uma fotografia sem bola se a foto for realmente espetacular. Tem que ser mesmo muito boa, senão não justifica. O que usou nada de superior a 400mm? Já em serviços de paparazzi só. Ou em situações em que... Da outra baliza. Como? Não percebi, desculpa. As jogadas não andam. Sim. Hoje em dia, com o tamanho dos fecheiros que temos em máquinas como a OS1DX ou as novas Nikon, praticamente é possível fazer tipo um corpo inteiro. Se croparmos a imagem, consegue-se fazer um corpo inteiro perfeitamente de um lado para o outro, ou até um bocadinho menos se a foto não sair muito grande no jornal, que essa também é uma questão importante. A questão da maneira como se corta a imagem. Eu, se souber que uma foto é para a primeira página, tenho que ter preocupações em termos da qualidade da imagem. Se eu souber que a foto sai a uma coluna, eu posso fazer um crop de tipo de meio corpo de um lado para o outro, que ela aguenta perfeitamente, porque ela vai sair num tamanho muito pequenino e não se nota. Ainda por cima o tipo de papel é... Vou-te interromper aqui numa situação do crop. O crop, muitas das vezes, e só vou passar estas três, o crop muitas das vezes tem a ver com a linha editorial para quem se está a trabalhar. Sim, faz toda a diferença. Portanto, neste caso, então, como é
Ela não é? Não. Ah, porque tens esta. Exato, essa selecionada. Fecha por. Está o teu aberto. Olha, não quer passar. Seleciona só uma. Não, é um problema qualquer coisa foto. Está no Quintais. O Macintosh cresceu. Que giro. Já está aqui. Isto é assim, por exemplo, neste caso, esta fotografia, isto é a minha opinião, agora vocês corrijam-me, que é um bom desafio. Se fosse para um jornal desportivo, a Pôr Record, eu acho que esta fotografia saía assim. É a minha opinião. Vocês concordam ou não? E eu convinha incluir, quer dizer, depende, assim, se é uma peça para ilustrar, se é para falar deste jogador em particular, é uma coisa. Se é para falar do jogo, se calhar podia-se incluir outro jogador para se perceber até com que equipa é que ele está a jogar. Pronto, agora depende muitas das vezes, portanto, sabendo para quem é que está a trabalhar, neste caso era para o público, e nós quando entregamos o trabalho não sabemos o que título é que o Canetas vai pôr, mas neste caso o Canetas é o que escreve. Neste caso o Moutinho neste jogo do Málaga jogou para Mundial e curiosamente acho que só o público é que publica uma fotografia assim como esta, em que está um tipo muito pequenino e estão 6 gajos à volta. Se fosse um desportivo publicaria assim e a fotografia saiu assim, o que é muito coincidente com o título, mas é por ser o público ou um expresso. Mas espera aí, tirando a questão do clubismo, que não vamos entrar. Não, isso daqui não há. Eu sei, mas tirando essa questão do clubismo, digamos, o Record, a bola e o jogo põem fotografias mais ou menos no mesmo tipo ou não? Isso eu tenho aqui, se der tempo, eu trouxe um exemplo no dia 8 de novembro, aquela do Hulk que apareceu assim, portanto quando o Hulk, a não ser se vocês se recordam, em 2010 o Hulk tirou a camisola e virou-se assim para os fotógrafos, isso é outra discussão, se der tempo eu depois mostro-vos. Trouxe isso, os 5 jornais puseram a mesma fotografia, que por acaso só um camarada é que conseguiu, foi o Leong. Acho que tu levaste apareces aqui no Paulo Duarte, apareces numa fotografia, levaste com uma 400 em cima e lembras-te dessa do Leong que fez a fotografia do Hulk em 2010. Pronto, mas estavas tu, isto eu interrompi. O teu era este? Sim, eu estou a tentar passar isto rapidamente. Pronto, espera aí. Pronto, isto são imagens variadas de adeptos em festejos, que é uma coisa que é muito importante apanhar e que em grandes eventos há sempre oportunidade. Sim. Eu não acabei essa. Quem perguntar-me agora como é que se pode fazer perguntas? Como vocês já viram, quando vocês quiserem. Já pode fazer perguntas quando exatamente, claro, a quem veio pela primeira vez, pronto, é isso. Nós normalmente o espírito interrompam quando vocês quiserem. Eu tenho Os clubismos, quando são seleções, tem distanciamento do que em relação aos clubes, quando são jogos, por exemplo, com a seleção nacional ou com outras seleções, o espírito jornalístico, em princípio, deve ser o mesmo, não é? Mas... Sim, o procedimento é igual, seja obviamente temos preocupações diferentes. Vamos fotografar um jogo da segunda Liga, um jogo da Champions ou um jogo da Seleção Nacional. Agora o procedimento será sempre o mesmo, que é chegar lá, fotografar e tentar produzir o conjunto de imagens que melhor ilustrem aquilo que se passou. Essa é sempre a nossa função. Deixem-me só fazer uma pergunta. É uma curiosidade que tenho desde que nasci, praticamente, no sentido de que é muito antiga, e mesmo muito antiga. Tenho uma extrema curiosidade, até porque um dos meus irmãos é jornalista desportivo, e pergunto muitas vezes para onde é que vão. Que acervo é esse de fotografias desportivas, de fotojornalismo? Onde é que ele anda? Onde é que ele para? O que é que lhe acontece? Porque hoje a paisagem dos jornais desportivos portugueses é praticamente a mesma. É tristemente mesmo. Não há revistas desportivas, as que há são
são muito periódicas, saem factualmente, enfim. O que é que acontece? Não é mesmo, é pior. É pior. É pior? Bem pior. É pior, eu sei. É pior. Como é que é possível haver tanto jogo, seja ele qualquer uma das modalidades, e haver tantos fotojornalistas desportivos, como é que é possível os jornais e as revistas não conseguirem ser tudo muito mais espetaculares no sentido da imagem, da paisagem e das imagens do desporto, que cria, no fundo, todas as atividades performativas, seja o balé ou seja o rugby, que há muita extrema semelhança. Porque é que não aparecem em Portugal? O que é que se passa com as fotografias que as revistas e os jornais não as mostram em permanência como exibir plasticamente o desporto? Porque é que os canetas, que vocês dizem, têm uma prevalência face àquilo que nos interessa, que é a imagem plástica do movimento do corpo e da bola, se houver bola, há desportos sem bola. Quero responder, Paulo? Eu acho que, em primeiro lugar, há uma questão de mercado que é fundamental. Nenhum jornal, num país tão pequeno como o nosso, e com hábitos de leitura miseráveis, se arrisca a fazer uma capa de um jornal com atletismo, com automobilismo, com ténis, porque a justificação é sempre a mesma, não vende. Se compararmos, por exemplo, com Espanha, que tem um mercado editorial enorme e tem campeões em praticamente, não digo todas as modalidades, mas tem em ténis, tem em automobilismo, tem em futebol, tem grandes nomes. Eu, se fosse diretor de um jornal, por exemplo, como a Marca, não tinha problemas nenhuns em fazer capa com algum nome grande de qualquer uma dessas modalidades, porque há mercado, há leitores para o lerem. No caso de Portugal, aqui isto é chamada pescadinha do rato na boca, quer dizer, por um lado, as modalidades e muitas vezes desportistas de renome mundial e conseguem feitos olímpicos, estão relegados a uma fotozinha, uma coluna, ou uma chamada primeira página pequenina, e queixam-se que não têm visibilidade. O jornal não lhes dá visibilidade e eles, não lhes dando visibilidade, muitas vezes também não conseguem crescer mais. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Terá que partir de alguém a iniciativa, a coragem, ou se calhar o poder económico para dizer não, hoje justifica, esqueçam lá o Benfica, esqueçam lá o Porto, do Sporting, hoje vamos dar destaque a este gajo de handball, conseguiu, seja o que for, ou ténis, ou se calhar é preciso essa coragem e é preciso dinheiro e os jornais estão todos a vender menos do que vendiam há 10 ou 15 anos atrás. A internet veio realmente arruinar. Eu acho que isto nunca mais vai ser o mesmo, porque assim, não se vê nova geração a comprar jornais. Se olharmos para a rua, se olharmos para os miúdos a sair da escola, ninguém vem com um jornal desportivo debaixo do braço, mas eles consultam tudo online. Portanto, eu sinceramente não sei qual é o futuro desportivo, o futuro económico e dos jornais dos próximos tempos, mas vai ter que ser de mudança, vai ter que haver muita mudança, porque as vendas estão em queda. E isto é como se fosse um contrato a termo certo, mas vai chegar um dia em que acabou. E não é só a questão a questão da extinção, ou seja, os jornais têm cada vez menos páginas. Sim. Os jornais têm cada vez menos páginas. As revistas deixaram de existir, já praticamente não há revistas, mesmo de modalidades, há cada vez menos revistas de modalidades. E os semanários também estão a deixar de existir, há poucos semanários, portanto, tudo está a diminuir, portanto, está a diminuir o número de publicações, está a diminuir as páginas que existem nas publicações. Se juntarmos a isso, nunca se deu muita importância às outras modalidades, portanto, ainda afunila mais o leque. Portanto, se o jornal, imaginemos um jornal como público, que se calhar dá 2 páginas para o desporto, não vai dar espaço às modalidades, nem pensar. Vai dar uma Fórmula 1 naquele fim de semana, ou uma fotografia de futebol no fim de semana, e não há espaço para mais. Não há espaço para mais. E agora só uma pergunta. E até que ponto a rentabilidade económica para os fotógrafos, o afastamento desses serviços, até que ponto isso os afeta? Porque vocês fotojornalismo têm que ter equipamentos bastante caros. Sim. Não é? Afeta bastante. Portanto, o anular tantas revistas, tantos jornais, será que o fotojornalismo vai cair também numa série de cadeias? Já está. Vamos todos para o rastro, não é por aí abaixo. É inevitável.
É preciso muitas vezes, eu conheço muitos casos de pessoas que têm que se reinventar e têm que ou procurar maneiras de conseguir equilibrar o orçamento familiar e arranjar outro tipo de pescados. Falo até de casamentos, falo até de qualquer tipo de reportagem em que possam pegar no equipamento e tenham que rentabilizá-lo, porque se estivermos lá à espera dos jornais não vamos longe, não é? Porque não é realmente o mercado. Vender fotografias para a área digital ou para o online também não é fácil. Também não é fácil porque o mercado é muito grande e está, se calhar, ainda pior que o da imprensa escrita. Vocês não são tentados, e agora eu estou sempre deste lado, como espectador, não são tentados à exposição. É que eu sinto falta de ver nas paredes dos sítios em que se expõe material como o vosso. É que é muito mais aliciante, é muito mais interessante, para não até dizer divertido, exposições, por exemplo, de fotojornalismo desportivo. Muito mais do que um fotógrafo, qualquer que muitos de nós, se calhar, são amadores de fotografia. E às vezes conseguimos expor em paredes coisas que não têm é mais do mesmo. Enquanto que no fotojornalismo e o fotojornalismo desportivo, tirando de guerra, como é óbvio, é muito mais espetacular na sua densidade e até no desenho plástico humano daquilo que acontece instantaneamente e vocês, captando de uma maneira ou outra, não interessa a questão técnica, se é na piscina do ar, se é no fundo da piscina, se é no salto de não sei o quê. Eu acho que há uma falta, do meu ponto de vista, do vosso lado, de tentar a exposição. Fazer exposições, fazer paisagem das exposições não ser sempre a mesma coisa. E vocês têm dado aqui, eu vi 3 ou 4 coisas, porque vejo também de outros lugares, e acho que são paisagens expositivas muito mais interessantes, muito mais criativas do que às vezes aqueles de nós que estão a fazer fotos e a já pensaram nisso? Sem tentar pôr carta a palavra, que não tenho de maneira nenhuma essa ideia, nós hoje temos um problema que é uma reunião pública que começa às 9h30, portanto nós às 9 horas temos. Vamos passar ao próximo freguês. O que é que eu proponho? Se vocês estivessem de acordo. Cheirar a borracha queimada. Que é interessante, queríamos deixar quem fala, são 2 Paulos, acho que fazer a apresentação deles. Depois o tempo que sobrar, então fica para. Aí ficamos, eu até tenho aqui mais coisas e depois partilho convosco, sem compromisso qualquer de horas, aquelas capas que vos falei e tudo. Acelera. Vamos lá. Acelera. Dá-lhe gás. Começamos por dar uma volta nos aviões, porque também é desporto motorizado e o desporto motorizado não é só. O desporto motorizado não são só carros de corrida, nem Fórmula 1, nem motas. Estamos a referir àquilo e trouxe propositadamente esta fotografia porque vamos ter aí outra vez o Red Bull este ano. Penso que todos vocês estarão ansiosos por ir fazer uns bonecos desta situação. E trouxe 2 ou 3 imagens alusivas a isso, com uma perspectiva que o Laurindo me tinha dito, que era serem vocês a encontrarem o porquê da fotografia estar feita desta forma, não estar ter um crop muito maior, sobressair muito mais o avião, ter o público, ter a paisagem de fundo. E é com esse intuito que algumas das fotografias que eu trouxe era essa, mas agora percebendo que o tempo começa a ser um bocadinho curto, se calhar passávamos por... Ainda temos algum tempo, só está agora... É só para dar essa discussão e essa interação pode nos levar a mais algum tempo. Portanto, esta é uma fotografia que eu optei por fazê-la assim, porque tem... o público, essencialmente o público, vemos a ligeira margem do rio e temos o casario, neste caso, nesta altura ainda bastante mal pintado, degradado, ali da cidade de Porto. Eu queria que depois vocês descobrissem o porquê, mas fica para para o final. Aqui temos outra vez o aviãozinho, porque é que o avião está tão pequeno, porque é que damos tanto destaque à ponte
Luís I, e não estamos a dar aquele destaque tão grande ao avião, ainda por cima é uma marca de renome conhecido. No fotojornalismo muitas vezes acontece que pedem-nos, exigem-nos quase que limpemos as imagens, que tudo que seja comercial seja apagado, toda a publicidade não deva aparecer, porque imaginemos que ali de fundo, por trás desta paisagem, eu teria ali uma publicidade da Vodafone. Não era simpático para os editores eles estarem a fazer publicidade indireta à Vodafone, portanto eles não quereriam muito essa imagem porque tinha publicidade encapotada. No futebol, o Paulo e o Luís não notam tanto isso, mas os editores hoje em dia olham muito a essa publicidade indireta. Mas eu vou fazer aqui uma parte. No futebol, hoje em dia, por causa das questões comerciais, tudo isto que nós estamos aqui a dizer, tudo isto está limitado no tempo, porque o tempo está a mudar muito rapidamente. Nomeadamente estas questões comerciais, mas hoje em dia já acontece o seguinte: as agências, nomeadamente as agências internacionais, também fazem trabalhos comerciais. E, por exemplo, aconteceu no último Mundial, no Brasil, em que portanto, a agência fez um acordo com uma empresa de refrigerantes, neste caso salvo erro a Gatorade, aquela que os jogadores usam para beber o líquido, e nós tínhamos instruções para além das fotografias de jogo e de treino e isso tudo, tínhamos que fazer os jogadores a beber a Gatorade. Nós não recebemos nada por isso, mas a agência tinha um acordo comercial com a Gatorade. Portanto, isso que tu estás a dizer... Sim, neste caso... Existe, mas hoje em dia a parte comercial... Também está implícita por trás. Porque hoje em dia as empresas já não têm só a parte editorial, também têm a parte comercial, também têm departamentos que fazem a parte comercial. Portanto, não estou a dizer que é bom ou mau, mas estou a dizer que já acontece, não é? Há encomendas é que isso acontece. Aqui temos outra vez, esta era para abordarmos a primeira fotografia e esta terceira. Continuamos com o mesmo cenário, o Porto e os monumentos, e esta fotografia é interessante por ter na mesma ao público os monumentos que são, infelizmente não está aqui a Torre dos Coleiros, não está, mas poderia. Agora aqui, vamos para corridas daqui, também trouxe propositadamente estas por serem aqui do Porto, e penso que a maior parte das pessoas que aqui estão são daqui. Isto refere-se à última prova do WTCC aqui no Porto, que existe muita polémica de voltar ou não para aqui. No desporto automóvel existe uma dificuldade que o Paulo e o Luís não têm, que são os sítios para nós fotografarmos, são muito específicos. Muitas vezes as organizações têm culpa nesse facto, porque não são, os locais não são idealizados por fotógrafos, são pela organização, por seguranças, por pessoas não da área. Felizmente o Rally de Portugal, há 2 ou 3 anos, quem está a coordenar as zonas de espetáculo é um fotógrafo. Portanto, e já não existe tanto esse problema. Portanto, ele, como fotógrafo, escolhe os melhores locais para os fotógrafos que estão devidamente acreditados irem para esses locais tirar a melhor fotografia, enquanto nos circuitos, nos autódromos e nos circuitos urbanos, ou não tendo pessoas dessas à frente, a situação é complicada. Esta é uma fotografia que só é possível fazer numa das pontes aéreas que existia sobre o circuito da Boa Vista. É uma fotografia, esta poderá não ser a mais engraçada, mas só pode ser feita mesmo aí, e não temos autorização para fotografar, porque as ordens que a segurança tem e no briefing que nos é dado, nós não podemos fotografar em cima das pontes, mas a tentação depois, quando lá passamos com a máquina, é grande e acabamos por esquecer a regra. Esta é uma fotografia também ainda que tem a ver muito com as normas. Esta fotografia podia estar completamente diferente. Está feita desta forma porque a janela era, recordo-me perfeitamente disto, era de muito curta dimensão, e todos os fotógrafos, porque o circuito da Boa Vista é longo, assim como acontece nos autódromos, esquecem-se de um fator que é preciso caminhar. Para andar à volta dos circuitos temos que caminhar sempre muito. E depois a preguiça, o calor, às vezes faz com que
fiquemos mais tempo no mesmo local e depois somos, em vez de 4 ou 5, somos 10, 12 fotógrafos. E é muito complicado fotografar porque no buraco já não cabem 3, 4, quanto mais aqueles todos, e a fotografia tem que ficar assim. Eu penso que aqui só tenho com croppos 2 ou 3 fotografias, porque a densidade de fotógrafos no buraco é muito grande. Esta é uma fotografia ainda sobre o mesmo tema. Paulo, já agora deixa-me o despiste. O despiste é uma sorte. Mas agora mas esta pergunta que eu acho que vocês é aquilo que vocês gostam todos de ver, mas eu acho errado, eu pessoalmente acho errado, tal e qual como o duelo e como a cabeçada para vocês os dois, também é sempre uma imagem mais imagem, não é? Uma boa cabeçada, uma boa tracada. O despiste é sempre, ou às vezes nem é o despiste na totalidade, é o toque, é o carro passar sem uma roda, completamente destruído. Essas situações são sempre interessantes, mas não são fáceis de as encontrar. Mas não vais lá tirar as porcas antes para eles... Não. Mas há pilotos que já se queixaram que colocaram pedras no caminho, não para tirarem grandes fotografias, mas para prejudicarem o piloto seguinte, para serem prejudicados. Mas igual como fotógrafo do futebol, que já sabe que aquele jogador vai para um determinado caminho e a probabilidade de tirar uma boa fotografia e o jogador é grande. No desporto automóvel, penso que é rigorosamente igual. Exatamente. Já um determinado piloto gosta de entrar de uma determinada maneira numa curva, não é? Essencialmente. O Bruno Alves dá sempre melhores fotografias. E o Paulo Santos? E o Paulo Santos, esse então. Mas o Bruno Alves, por exemplo, quando vai à bola, é fantástico. Os pilotos, falando um bocadinho do Mundial de Rallys, toda a gente sabe como os pilotos, a velocidade, a forma que eles adotam para os saltos, que é quando são aquelas fotografias que são mais deslumbrantes, que toda a gente gosta de ver, porque gostam de ver os acidentes, mas para isso tínhamos que ter a sorte de estar onde aquilo vai acontecer. Os saltos, geralmente nós posicionamos para que essas fotografias aconteçam com alguma beleza. Aliás, eles, além de serem de futebol, ainda estiveram o ano passado em Faf, estivemos no Saltito. E aí quem conhece os pilotos consegue ter alguma vantagem, porque sabe que aquele piloto não se importa de gastar mais material, menos material. Ele é um piloto de fábrica, faz o salto de uma forma brutal, ele salta com a velocidade máxima. Depois há outros pilotos que têm que poupar material, que têm que, por questões de equipa, andar mais devagar, e o salto aí já não sai tão espetacular. E quem estiver dentro da orgânica consegue mais ou menos prever esse tipo de fotografia. Esta aqui foi para recordar, para reviver o antigo circuito de Vila do Conde, onde aqui o que eu queria chamar a atenção com estas fotografias é que as normas de segurança não existiam. Era uma coisa que tinha ali 2 ou 3 fardos de palha. Sabemos que isto era um revival. Isto era uma prova porque os desportos motorizados, sempre que levantamos uma acreditação, aquilo é engraçado, porque diz que é extremamente perigoso e podemos morrer. Portanto, quando levantamos uma acreditação para uma prova de qualquer envergadura, diz sempre isso, e temos que assinar se queremos estar a trabalhar ali. E tanto exigem sobre isso. E depois esta prova, porque isto é uma prova, é um revival, é reviver os anos das provas de Vila do Conde. Só que os pilotos, quando estão dentro dos carros, emocionam-se, não conseguem passar numa velocidade lenta de cruzeiro só para mostrar os carros, e por vezes há acidentes. E esta fotografia tem como finalidade, porque nós fotógrafos, quando estamos do lado de cada pista, do circuito ou do troço, corremos todos os riscos inerentes a qualquer um dos pilotos nos acertar. Não sei se viram telejornais, mas ainda recentemente no estrangeiro faleceu um espectador que se foi posicionar num sítio onde era 100% proibido. Portanto, nós aqui, se nem para nós há segurança, o público aqui está perfeitamente sem segurança, inseguro. Esta é a sequência
Se eu, ao estar aqui a fotografar, me resguardei bastante, no desporto motorizado, essencialmente nos circuitos, ou então para os saltos a longa distância, usamos sempre 400, 600 milímetros, isso aí dá jeito, ou então podemos usar uma 200 com multiplicador, porque temos que nos afastar muito, muito do perigo. Quanto mais seguros estivermos, melhor é para nós. Primeiro está a nossa segurança e queremos ter a melhor fotografia, mas há que ponderar bem esse facto, portanto temos que estar longe. E isto aqui foi feito com uma 70-200, mas com a devida segurança, porque ninguém sabe quem está do lado de cá. Eu não sei se aquele piloto se iria emocionar ou não, acelerava, descontrolava-se e lá ia o faro de palha e eu também. No futebol aqui, vá lá, ainda não é assim. Não, esses perigos. Mas na Grécia já começa a ser perigoso. Ok, já. Isto aqui era na sequência da mesma situação, foi uma prova de demonstração que houve aqui na Avenida dos Aliados, da promoção da vinda do rally ao norte, para o norte de Portugal, e era rigorosamente para vos mostrar que aqui as normas são muito mais rígidas, muito mais eficientes, e temos as pessoas todas ali atrás da grade, e aqui neste piso, que é o que vai acontecer este ano no Rally de Portugal em Braga, o próprio Alcatrão tem, o próprio paralelo tem uma laca aderente que funciona como o Alcatrão, mas neste caso aqui a cidade do Porto optou por uma laca incolor que não se via muito bem, mas ela estava lá e fazia efeito. Portanto, isto aqui é um piloto, vocês conhecem a Avenida dos Aliados, o carro aqui parece que está parado, mas ele está a circular a grande velocidade. Há aqui um erro nesta fotografia, porque poderia ter baixado um pouco a velocidade para dar mais emoção. Se as rodas tivessem aqui uma rotação, isso aí, iríamos andar a falar mais um bocadinho de tempo sobre isso, mas acho que aqui está um salto. Portanto, esta lente aqui do salto, continuo a dizer, é uma grande objetiva, estava bastante longe do sítio onde estes carros saltam, e aqui na Avenida dos Aliados, que o ano passado já contou para o Mundial de Rallys, no Rally de Portugal, os sítios para fotografar para fotógrafos eram dos piores que vocês possam imaginar, porque nós ouvíamos paragens de autocarro, ouvíamos muros de betão, ou então tínhamos 2 e 3 redes à nossa frente. Foi uma parte que, conforme vos tinha dito anteriormente, o Rally de Portugal tem a organização de um fotógrafo, e ele aqui não conseguiu, por questões de segurança, que lhe facilitassem mais a vida aos fotógrafos. Portanto, mesmo para nós aqui foi muito complicado fotografar, porque a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Isto é uma fotografia de um trial urbano que acontece de vez em quando aqui na cidade de Porto. E esta por acaso tem um crop. Onde a emoção está sempre, e a adrenalina está sempre muito próximo, porque a malta que gosta das motas gosta muito de estar em cima das motas, ainda mais que dos carros. E isto, sendo uma prova de trial, desenrola-se na zona histórica aqui da cidade do Porto, ali da Ribeira. Vamos ver agora aqui umas imagens seguintes, que é isto. Portanto, e aqui estas provas são de algum perigo, e as pessoas aqui também correm um bocado contra o perigo. Sim? Aqui, continuamos nos automóveis. Isto aqui será o Vila Real da WTCC. Portanto, ou o ano passado, vai haver este ano, vai regressar aí o WTCC. As normas de segurança lá estão, é um circuito urbano, citadino, muito bom para os pilotos, muito mau para nós fotografarmos há 2 anos. O ano passado esteve melhor, esteve melhor. Aqui são estas fotografias são de difícil execução, porque entre este ponto que estamos a ver fotografado e o sítio onde eu estou existe um ângulo pai
90 graus, eu tenho que estar extremamente torto, porque o buraco, devido à segurança, obriga-nos a estar a fotografar com lentes um bocadinho grandes, mas onde temos que estar extremamente tortos e com o corpo sempre em pé, sempre muito mal posicionados. É uma fotografia tecnicamente chata de fazer. Esta aqui é daquelas com as lentes que se põem atrás das balizas, como eles há um bocado e muito bem falaram, mas esta é feita em pé, junto um bocadinho ao perigo, correndo um risco um bocadinho maior, porque eu estou mesmo muito próximo do carro, mas lá está, conhecia o piloto, sei que ele não podia estragar este carro é um rally que este carro não pode bater em nada, porque é extremamente caro, portanto, mas sabíamos que ele queria dar espetáculo, portanto senti-me um pouco mais confiante ao poder-me aproximar para ter uma coisa destas, uma imagem destas, e eu particularmente gosto um bocadinho destas imagens. Aqui temos este rapaz, foi à estrada, saiu, deu espetáculo demais e partiu a roda. Felizmente o carro ficou ali, mas se não tivesse ficado ali podia ter ido para cima de onde estavam outros fotógrafos aqui, e aí a situação seria muito mais insegura, muito mais trágica. Esta é uma fotografia ainda na mesma sequência, mas com uma finalidade diferente. Escolher uma fotografia e desenvolver um pouco a nível de composição? Qual foi a preocupação? Uma qualquer? Esta aqui foi mesmo este efeito específico, foi o querer encaixar o público, porque no rally ou no desporto motorizado temos que ter sempre a emoção, a sensação, a adrenalina da corrida, e temos que ter o público. O público é um fator importante, porque muitas vezes aquelas fotografias são bonitas, são espetaculares, os Açores dão paisagens muito engraçadas, mas se conseguirmos juntar aquilo que nos estádios existe sempre, que é o público, nos desportos motorizados nem sempre existe público. Um dos graus de dificuldade que temos nos rallies é encontrar público, porque esta cada vez está mais longe. Sim, e depois é que entre o público e os carros cada vez existe mais distância, e nós temos que conjugar a situação para definir o critério da fotografia. E esta, por ser este carro, eu quis especificamente fazê-lo assim, porque conseguia ter o público, conseguia ter alguma emoção do carro, ainda que a baixa velocidade. Nesta aqui, é aquelas que é aquilo que há um bocado a Farinha dizia que era o despiste. Esta foi a sorte. Eu estava ali, o rapaz exagerou e conseguimos fotografar um ligeiro toque em que partiu uma roda, sendo que o meu objetivo quando estava neste sítio era fotografar carros com público, onde nesta curva os carros sairiam ligeiramente com a traseira do seu ângulo normal de viragem, e seria esse o efeito pretendido. Esta aqui é uma fotografia 100% panorâmica, é para ficar assim, conforme foi fotografada, e acho que tem alguma sensibilidade pela parte histórica que tem este carro, e depois é uma montanha, embora como rally, como corrida, não tenha uma grande afirmação, aí não tem, mas em termos de imagem de tela acho que funciona bastante bem. Aqui, esta é um salto muito grande, isto é tirado, eu não sei se terei tirado nos 600mm, mas deve ser uma coisa por aí, porque isto é em Faf, onde vai ser agora o Rally de Portugal. É um salto forte, bem conseguido pelo piloto, e aqui é a única maneira que nós temos de transmitir alguma emoção, alguma adrenalina, é rigorosamente o carro no ar, ou então o carro no chão. Okay? Portanto, porque o carro literalmente voou, aqui é um piloto português, o carro aqui voou, conseguiu ter uma boa performance no salto, mas depois o piloto não conseguiu dominar o carro no chão. Ao não conseguir dominar o carro no chão, deu-nos... É que mais máquinas às vezes não vêm com o kit do e aqui, sendo que aqui temos que ter
uma rapidez muito grande, conhecer o piloto, porque o objetivo era muito grande e temos que trabalhar muito rapidamente. Outra fotografia daquelas que eu gosto muito de fazer, com uma 16mm, portanto, como devem calcular, 16mm para isto, eu estou metido dentro de um muro igual ao que está da paisagem do lado de lá, extremamente grosso, estou extremamente seguro, estou atrás do muro e consigo fazer esta fotografia. É-nos permitido estar ali naquele sítio e estamos extremamente seguros, porque de outra forma não conseguiríamos fazer uma fotografia destas. Aqui são aquelas paisagens magníficas dos Açores, onde temos que, lá está, aqui não tem público, mas a fotografia acaba por ficar engraçada porque tem a beleza natural dos Açores. Aqui temos uma travessia de um ribeiro, um charco de água. Tem a água nos automóveis, de vez em quando conseguem-se umas imagens engraçadas. Aqui está uma delas. Eu vou acelerar um bocadinho. Aqui continuamos com as paisagens, aqui continuamos na água, voltamos aos saltos e agora com público, o salto com público. Continuamos num excelente salto com público. E agora, esta vou parar aqui só para vocês verem quantos remotos estão aqui. Esta fotografia tem público, tem um carro extremamente torcido, tem muita ação e temos aqui 5 máquinas fotográficas. Portanto, os vossos remotos, afinal, correm mais perigo. Correm imenso porque não, mas os pilotos não querem ir para aquelas, porque existe uma ligeira altura, cerca de 1 metro, 1,20 m, entre a estrada e o topo, ali de onde estão as máquinas. Mas estas máquinas estão quase todas com lentes a 16, 8mm, 10mm por aí, e estão para criar aquelas fotografias fantásticas onde só vemos o carro, a parte do fundo do carro. Aqui, pronto, já estamos a chegar ao fim e vamos chegar rapidamente, que isto é muita velocidade. O autódromo de Portimão é sempre sem público, infelizmente nunca tem público, é difícil de fotografar lá porque ele é muito longo, temos que fazer o percurso a pé, não há shuttles, têm um serviço de transporte para fotógrafos muito mau, que nunca funciona, mas para conseguirmos captar meia dúzia de fotografias temos que fazer aqueles 6 km várias vezes. Aqui continuamos com protetor solar. Mas aqui temos eu já lhe explico o protetor solar. A proteção que aqui temos é que estamos longe, bastante longe, porque nos autódromos as velocidades destes carros são completamente loucas. Portanto, e temos que estar a uma margem de segurança muito, muito grande. Aqui temos sempre grandes teleobjetivas, porque de outra forma não conseguimos fotografar. A minha brincadeira com o protetor solar é para avisar estes 2 meninos aqui ao lado que têm que usar mesmo protetor solar, porque eu há uns meses atrás, agora em fevereiro, tive que passar ali rapidamente pelo IPO e fazer um tratamento-zito, porque esquecia-me de pôr protetor solar e tinha umas coisas que não devia ter. Portanto, todos vocês que fotografam devem pôr muito protetor solar. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesta situação. Eu vi que há vários carros em que velocidades são diferentes, não é? Sim, sim. Qual é a velocidade por norma que usa-se neste tipo de fotografia? Depende da profundidade de campo que eu quero, se quero transmitir alguma emoção na velocidade das rodas. Se eu quiser deixar um ligeiro arrasto nas rodas ou no carro, baixo-lhe a velocidade. Se eu quiser uma fotografia mais estática, mais parada, como foi o caso desta, uso uma velocidade bastante mais alta. E isso quer dizer o quê? Velocidade? 2000, por aí, 2500. Para congelar mesmo? Para congelar, 2500. Depende da luz que eu tiver, depende da abertura que eu tiver, mas sempre na ordem dos 1600, 2500, num dia destes, de extrema luz. A velocidade, por exemplo, para o caso deste carro, será muito diferente, por exemplo, nos rallies, completamente diferente. Os rallies fotografam-se, dependendo do ISO, dependendo da abertura, geralmente nos 600,
anda muito por aí. Mas tem a ver também com a posição do veículo, por causa da velocidade relativa. Se ele ganhar de frente do carro... Isso de frente não se nota. De frente não se nota. De frente nota-se aqui outra já vou. Por exemplo, ali há pouco naquele dia, se tivesse a velocidade relativa da frente era uma, na traseira era outra, provavelmente como baixar a velocidade, a traseira ficava ligeiramente mais desfocada. Ok. Parei propositadamente nesta fotografia por causa disso. Eu nesta fotografia estava a brincar, porque isto era uma corrida que era noturna, de 12 horas, portanto, e teve período noturno, e o meu intuito nesta fotografia foi um único, foi congelar os discos de travão completamente em brasa, porque eles atingem velocidades completamente loucas nas retas, mas têm que travar, e a temperatura que os discos dos travões atingem foi o meu objetivo. Portanto, aqui a velocidade é extremamente baixa para conseguir isto. Aqui, pronto, e para terminar, é uma imagem onde só temos um ligeiro desfoque devido à temperatura que é alta e dos gases que saem do escape. É por aqui. Há aqui muitas questões técnicas ligadas à fotografia dos automóveis e como se processa esta fotografia, mas teremos que ter um bocadinho mais de tempo e ficamos para o fim. Agora deixamos aqui o Paulo. Nós, excepcionalmente, como eu disse há pouco, normalmente não temos negociações de tempo. Hoje tivemos e não sabíamos. Há realmente esta sala vai estar ocupada aqui um bocadinho. Queria só, antes de seguir vamos terminar, provavelmente não teremos muito mais tempo, pedir desculpa por este integro e dizer-vos que alguma documentação vai ser posta no site da Tertúlia. A única pessoa que tem lá uma biografia, o Paulo Aragão, que por acaso o meu não está completa, peço desculpa, e ele já mandou corrigir, eu vou corrigi-la. Os outros, se quiserem, também posso falar, como é evidente. Vamos pôr aqui dois documentos que o Farinha falou há bocado, que são de um fabricante de material fotográfico, um dos dois grandes do mercado, mas que tem uma série de instruções sobre como utilizar o equipamento. Inclusive também vos posso pôr dos dois principais, não é? Da Nikon e da Canon. É um manual de fotografia desportiva da Nikon e há uns vídeos da Canon que explicam também todos aqueles pormenores dos ajustes de focos e dos ajustes de quer para a Nikon, quer para a Canon, digamos, eles consideram que este tipo de mercado, entre aspas, deve ser tratado com as máquinas, como eu disse, ou seja, acho que só tem um dígito. Okay? Normalmente. Então, a minha vez. Eu não ia trazer uma imagem, não ia falar sobre uma imagem, ia falar sobre 6 ou 7 situações que nos acontecem, ou que me acontecem a mim no dia-a-dia. E eu já trabalhei como o Luís para jornais, mas agora sobretudo trabalho para agências, nomeadamente para uma agência internacional, americana. Que também tem concorrentes, ou seja, a AP tem concorrentes como a Reuters e a France Press, ou seja, os jornais podem ter os seus concorrentes, a Bola, o Record, ou os diários, mas as agências também têm concorrentes. E a minha visão é um bocadinho diferente dos jornais, porque eu não posso pensar local, tenho que pensar internacional. E às vezes estou a pensar nos clientes que há, por exemplo, em Itália, ou que há, por exemplo, em Inglaterra, ou que há na Alemanha. Por exemplo, se for fazer um Porto Milan, um Porto Juventus, um Porto Inter Milão, estou muito mais preocupado com os jogadores italianos do que os portugueses, porque a mim os portugueses não me interessam. Aquele cliente naquele dia. No outro dia poderia ser outra questão. Portanto, ia mais falar sobre situações. Em relação às questões técnicas, eu normalmente trabalho sempre a manual. Portanto, um jogo à noite, normalmente trabalho sempre a 2000 de ISO, 1000 de velocidade e a abertura a 3.2 ou 3.5. Normalmente trabalho assim e não varia muito. Hoje os estádios são mais ou menos idênticos, não há grandes variações. Portanto, menos de 1000 não trabalho. E mais de 4 também mais de 4 de abertura não trabalho. Portanto, mexo às vezes como o Luís diz, mexemos no ISO ou no ASA e a velocidade e a abertura mantém-se constante, é por uma questão de método de trabalho, ou seja, funciona assim de dia, funciona assim de noite, funciona assim à tarde, com chuva, sem chuva, quer dizer, o método é mais ou menos, há pequenos ajustamentos, não vou estar a pensar, está muita luz, vou mudar, não, quer dizer, o método é mais ou menos o mesmo e depois há apenas pequenos ajustamentos.
Ia começar pelas coisas mais simples, ações, ações. E quando eu tenho poucas fotografias para passar, para entregar, imaginemos que o meu editor diz que só quer 10 imagens de um jogo. Se eu lhe mando 10 imagens, não posso mandar 10 imagens quaisquer, portanto tenho que mandar pessoas que interessem. Neste caso, o Balotelli, do lado direito, interessa aos jornais italianos, não é? E não outro jogador qualquer que eles não possam usar. Estas são imagens que às vezes podem ser interessantes, que os editores podem usar, apesar de dizer, mas os jogadores da esquerda nós não o vemos. Pronto, não o vemos, mas tem alguma beleza, tem algum lixo na fotografia, tem alguma ação. Quer dizer, pode não usar por ser o António Manuel, mas usar pela ação. Porque nós temos que pensar que nós não podemos ser egoístas, nós não estamos a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para um editor que vai usar aquelas fotografias no jornal, ou neste caso no site. Esta questão da ação, por exemplo, a questão do arquivo, esta fotografia já foi usada várias vezes, porque foi quando ele jogou ainda no Sporting, não é? Portanto, a fotografia existe, não foi só usada na altura. Passado alguns anos, há imagens que voltam a ser usadas. E, portanto, é aquela questão que aquele senhor colocou, não é? Onde é que as fotografias são expostas? Há imagens que no arquivo vão-se lá buscar. A primeira imagem do primeiro jogo do Ronaldo foi em Chaves, como internacional. Quer dizer, a fotografia pode não ser grande coisa, mas alguém aguardou, não é? Os arquivos guardam e depois até repõem, mesmo no digital. Pode não estar online, mas depois vão lá buscá-la. Já aconteceu imagens, por exemplo, do tratado aquele tratado relacionado no Museu dos Coches, não é? Os jornais queriam aquela fotografia da Merkel e já não estava online, teve que se buscar porque a fotografia tinha valor. Portanto, a questão do arquivo, quando se está a trabalhar, também tem que se pensar no arquivo, não apenas no dia, não é? A questão das ações, por exemplo, às vezes há ações que vale a pena utilizar mesmo sem o segundo jogador, porque como é um jogador que marcava muitos gols de cabeça, há determinadas funções do jogador, não é? Que podem ser usadas várias vezes. Esta fotografia foi usada várias vezes, não só no dia, mas cada vez que havia peças sobre o jogador, esta fotografia foi usada. E às vezes fazem-se determinados jogadores importantes, uma questão que se sabe que vai ser utilizada mais vezes no futuro. Esta questão da ação foi tirada onde? Não no sítio onde a gente estava, como eles falaram, mas esta questão da ação é a seguinte: isto era uma prova preliminatórias, era o Schalke, era o Neuer, um guarda-redes, que agora está no Bayern. Quem ganhasse o jogo passava à fase seguinte, o outro era eliminado, e neste caso havia dois colegas, havia dois fotógrafos, era eu e outro colega noutra ponta, cada um na sua ponta, e quando há a situação dos penaltis já estava combinado, portanto não foi aleatório, agora lembrava para sair do sítio, não. Quando há a questão dos penaltis, sabia, os penaltis vão decidir, vão eliminar alguém, portanto, se os penaltis fossem para aquele lado, aquele saía e ia para o meio campo, se os penaltis fossem para este lado, o outro saía e vinha para o meio canto. Foi o que aconteceu. Os penaltis foram para aquele lado, eu tive que sair do meu canto e fui para o meio do relvado. Esta fotografia é tirada num sítio onde normalmente não se pode fotografar. Mas como era a situação de penaltis, era muita confusão, ninguém reparou, pronto, e é do meio do relvado que seguir, ou seja, do meio do lado direito. Porquê? Porque esta é a fotografia decisiva, esta é que vai decidir, e foi a fotografia que os jornais todos alemães usaram, não é? Porque tudo o resto morreu até aqui. Podia ter havido 10 golos, tipo 5-4 ou 5-5, mas tudo o resto, se o editor tiver uma fotografia para meter, para usar, vai usar esta, porque esta é que é da mesma forma que o Rui falou na questão da fotografia do João Moutinho, não é? Desculpa interromper, só para dizer que neste caso é muito útil a coordenação entre ti e outra pessoa. Sim, para ficar decidido quem é que faz. Não, porque há coisas que a gente... Eu podia não defender, não é? Não, porque quando as pessoas estão em equipe, quando estão sozinhas, decidem sozinhas, mas quando estão em equipe, quando estão 2 ou 3, e há uma fotografia no final que eu ia mostrar, as pessoas já decidem, está combinado o que é que se vai fazer. Se acontecer isto, tu vais para ali. Se acontecer aquilo, tu fazes aquilo. E se acontecer isto, tu mandas primeiro ou tu nem mandas. Portanto, a questão de que as pessoas também trabalham em equipe. Esta fotografia foi tirada a questão do espaço. Esta fotografia, raramente não se faz estas fotografias. Nós estávamos na bancada. Porquê? Que era uma final e tínhamos autorização para estar na bancada. Éramos 4 ou 5 na bancada das agências. Ou seja, normalmente um fotógrafo no relvado não tem esta perspectiva. Porque ele está virado para a bancada. E numa final, ou no Campeonato do Mundo, ou neste caso na final dos Campeões,
estamos autorizados a estar na bancada, só 4 ou 5 agências. E estamos a transmitir por cabo, ou seja, as máquinas estão ligadas por cabo, por cabo de rede, e o editor está sempre a receber as imagens, ou seja, ele está sempre a receber aquilo que eu estou a disparar. A porcaria toda que eu fizer, ele está sempre a receber. Portanto, ele sabe tudo, o mal que eu fizer, ele sabe tudo que eu faço. Hein? Ou seja, enquanto que eu estiver a trabalhar sozinho e mandar-me 10 imagens, posso mandar 10 bifes do lombo e ele, que excelente fotógrafo. Não é? Se ele receber os 90 minutos, vê a porcaria toda que eu faço. Não é? E é o caso. Não é? Portanto, este caso é uma situação... O jornalista cidadão nunca faria esta fotografia, porque não pode estar naquele sítio, nem tem as lentes que nós temos. A questão dos festejos, tínhamos o Ronaldo, a questão dos enquadramentos. Neste caso aqui, fazia todo sentido abrir, porque se via um pouco do público, via-se a roupa dele toda suja, via-se o outro lá atrás, ou seja, não fazia sentido fechar o jogador, fazia sentido, em relação ao enquadramento, abrir. Este festejo é um festejo muito mais natural que este. Este não é um festejo natural. Porquê? Parece que é natural, mas ele estava a ser filmado, ele estava a fazer um documentário, portanto... Não, ele estava a fazer um documentário só sobre o passado uns dias depois, ou seja, parece que foi natural no final, mas não foi, porque tudo bem, festejou, mas ele fez isto para a bancada, porque estavam a filmá-lo na bancada para um documentário dele. Este não, este também é a mesma situação no final do jogo, em penalti. Eles ganharam o jogo que eliminaram o Sporting, mas eles estão a festejar entre eles, não estão a olhar para nós, não estão a ver quem está a fotografar, quem não está. Quer dizer, um deles é o marcador, não é? Penso que foi o Lisandro, talvez. Portanto, é um festejo natural. Mais uma vez, a gente fugiu do nosso lugar e fomos ali para o lateral, para um sítio onde não podemos estar, não é? Estamos a meio do roubado. Isto é tirado, não no sítio onde a gente costuma estar, mas no sítio onde nós não podemos estar. Portanto, às vezes é preciso também fugir um bocadinho às regras, senão... voltamos à questão dos remotos. Os remotos não são só para ação, também são para festejos. O jogo já tinha acabado, ele está-se a vir embora, não é? Se calhar vai buscar a toalha ou o saco da água, e quando se vira, nós temos a percepção que existe o resultado lá em cima no placar. Quando se vira, portanto, faz todo sentido fazer isso. Já não há jogo, não, o jogo já acabou, já não está lá ninguém, não é? Portanto, ele está-se a vir embora, só que o jogo não acabou, porque ele vinha lá está. Portanto, e assim temos, o que é que temos? Temos uma figura, não é? Temos o espaço todo, a arquitetura toda, e temos a sorte de ter o resultado também na fotografia. Portanto, eu não sei se viste há dias o Ricardo Estudante, um camarada nosso que está agora a trabalhar na Alemanha. Houve um jogador que se enfiou na rede e ficou de cara assim, direitinho ao remoto. A questão dos remotos é a mesma coisa que os acidentes, quer dizer, e o remoto, as pessoas que usam os remotos nunca usam como uma máquina principal, é sempre um acessório, um extra. Se der, dá, mas a maior parte das vezes não dá nada, não é? Portanto, é apenas um extra, não é quer dizer, para fotografar rabinho a guarda-redes, isso aí? Não pode ser. A questão das festas, ia mostrar aqui 2 festas diferentes, esta e esta. Porquê? Esta é uma festa prevista. Porquê? Os fotógrafos estão todos alinhados, sabe-se os sítios que éramos 4, combinámos em que cada um ia ficar, uns ficam nas laterais, outros de frente, está a ser entregue naquele momento, aos confetes por trás, é tudo programado. Os confetes estão lá de propósito para isso, não é? Está a ser entregue ao capitão e ao treinador. Esta é uma festa programada, a gente sabe que vai acontecer. Pode haver uma mão, uma outra à frente, mas com uma lente mais aberta, uma lente mais fechada, sabe que vai acontecer. Esta não sabe se vai acontecer, porque ele recebeu a taça, provavelmente, e depois desatou a correr, ou seja, a fotografia não acabou quando ele estava no pódio, acabou, quer dizer, é muito mais interessante esta imagem, se calhar tinha a do pódio, não é? Mas era uma imagem mais banal, não é? Esta é muito mais interessante que a do pódio. Já agora uma coisa técnica que o pessoal gosta de saber, em relação à chuva, também às vezes o foco agarra na pinga, não é? E os confetes também é um drama. Sim. Muitas das vezes aquilo é tanto confete que o autofoco agarra-se no confete. Não é todos os dias, não é? Porque esta questão de fotografar, e voltamos à questão do ITER, a questão de fotografar, se nós trabalhamos, neste caso, eventualmente para um jornal, mas para uma agência, nós temos que ser os nossos editores. Portanto, eu entre mandar a dele no pódio e mandar esta, provavelmente só mandei esta, não mandei a do pódio, não é? Porque o editor não tinha que receber o lixo, não é? Esta aqui são quatro imagens que eles usaram, que é a questão de... Há imagens, às vezes há fotografias e há imagens que valem muito mais do que as ações. Há jogos em que os jornais já nem usam ações. Porque há outras imagens que são muito mais importantes e têm muito mais sentido. Então estas 4 imagens vamos vê-las no instante seguidas.
Portugal e Inglaterra, não é? Esta e esta. As 4 imagens são do mesmo jogo. Esta imagem fartou-se ser usada, cropada, cortada, ao baixo, ao alto, de arquivo, isso tudo. Porquê? Porque as ações não tiveram importância nenhuma. Quer dizer, a importância deles serem eliminados foi tão grande em relação ao resultado do jogo, isso tudo, que os jornais usaram foi as reações. Este que não jogou nada, não é? Foi lesionado, a questão do vermelho, e depois a questão de... não estavam à espera, não é? Como o Luís disse, não estavam à espera portanto, o desporto não é só a questão das ações. A questão do público, muitas vezes o público também está cá fora, não está só lá dentro, não é? Este é para entrar num treino da seleção portuguesa no Brasil, não é? Às vezes é mais interessante às vezes as coisas cá fora do que lá dentro. Nem só há fotografias feias, também há fotografias bonitas, não é? Às vezes não é preciso ser uma coisa horrorosa como esta, não é? Mas também, quer dizer, às vezes também podem-se encontrar fotografias bonitas e são usadas porque faz parte também do nosso caderno de encargos, da nossa incumbência, num jogo de futebol, num evento destes, fotografar o público. Somos obrigados a fazer isso. Os editores pedem-nos. E também temos que procurar as coisas, não é? Não podemos só andar a tirar, só por tirar, temos que procurar as coisas. E a passar para a questão dos festejos. Na rua, tudo bem, acontece, normal. Isso também faz, também é desporto, não é? Quer dizer, as pessoas a ver uma canal de televisão no europeu, não é? Quer dizer, sim, eu vou só acabar. Também existe a questão política, não é? E é só acabar numa fotografia que nós já não podemos fazer hoje. Há uma fotografia que a questão dos treinadores, nós temos que fotografar os treinadores em várias situações diferentes, não é? Isto é numa conferência de imprensa, não é? Isto aqui é fácil, isto é usar, o fundo era preto, usar um flash bastante forte do lado esquerdo e fazer a leitura só para o flash e tudo o resto fica negro, não é? Eu só queria acabar com uma fotografia, ou melhor, com 2 fotografias. Esta fotografia é muito difícil de fazer, raramente o banco está vazio, raramente o treinador principal está lá e raramente está o emblema do clube. Portanto, é muito raro nós termos uma fotografia limpa como esta. Esta fotografia nunca mais se faz, porque nós nunca mais podemos entrar nos clubes, nos 3 grandes. Podemos entrar na 2ª Liga, na 3ª Liga, num clube de fundo da tabela. Nos clubes grandes, hoje em dia, nunca mais poderemos entrar num balneário. Ou seja, esta fotografia, quem fez até determinada altura, podíamos entrar nos balneários quando havia uma festa, hoje em dia nunca mais poderemos fazer. Portanto, há fotografias que nunca mais se podem realizar, mesmo que a gente queira. Esta é uma delas. Não? Pronto, e acabou. Não disseste que o Porto não ia ser mais campeão. Eu proponho, eu peço desculpa, mas vamos temos mesmo que acabar. Mas nós podemos continuar, eu levo um portátil. Nós agora vamos jantar aqui num restaurante aqui perto, não é? Que se quiserem continuar a tertulia lá sem isto, estejam à vontade. Nós vamos ter que tirar este muito rápido. Eu proponho uma salva de palmas aos